Cérebros, hoje eu vou começar dando 15 dicas para quem quer começar a estudar. Cérebro, eu poderia muito bem começar este vídeo como a primeira dica citando o livro de Salomão. O que ele diz? Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. Provérbios 19, 27. Então, a primeira coisa que você deve fazer se você quer estudar algo, aprender algo, é nunca parar de aprender esse algo. Essa é uma dica valiosa para quem quer aprender alguma coisa. Mas, pulando essa valiosa dica, eu vou começar um vídeo com a primeira dica de você ter uma aprendizagem ativa. Todo concurseiro ou estudante que vai aprender, ser mentores, precisam fornecer para si questões, tópicos de redação e uma variedade de outros materiais para colocar sua mente em forma de teste. Se você não tem um mentor que faça teste para você, é sua tarefa fazer. Os exemplos não apenas ajudam você a criar uma maneira ativa, mas também a tornar você mais familiarizado com a estrutura do exame, o que por sua vez ajuda com aquela ansiedade antes da prova que os alunos costumam ter, ou todo estudante que estuda e precisa passar por simulados. A dica número 2 é você aumentando aos poucos a sua resistência. Aumente a sua resistência mental, ultrapassando sua zona de conforto. Talvez você esteja acostumado a ficar concentrado por 50 minutos todos os dias. Mas e se você tentar aumentar mais 15 minutos? Isso é como aumentar as repetições na academia. Cada vez que você aumenta o tempo de concentração, seu cérebro mais se acostumará com isso. Número 3. Experimente técnicas de memorização. Quando Joshua Foer escreveu seu livro Monkey with Einstein, que documenta durante a busca dele durante um ano para pegar dicas de mestres de memorização, ele aprendeu muito sobre como lembrar fatos difíceis com técnicas fáceis. Ele usa associações de coisas difíceis de se lembrar com espaços familiares. Essa técnica é chamada de construção de palácio da memória. Funciona mais ou menos assim. Se você estivesse tentando se lembrar de todos que assinaram a Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, Benjamin Franklin, a porta da sua casa. George Washington, sentado no sofá. Agora, Percy Butler estaria no corredor. E etc. Imagine todos em diferentes lugares da sua casa. Esse cérebro criará um padrão para lembrar, associando os homens a lugares que você conhece. Vamos para a dica número 4. Conheça seu estilo de aprendizagem. Todos nós temos nossa tendência natural de reter novas informações. E existem 4 estilos principais de aprendizagem. Os alunos visuais aprendem melhor vendo. Eles respondem bem a diagramas, codificações de cores, vídeos e padrões. Mas agora, alunos auditivos aprendem melhor ouvindo. Eles respondem bem a sinais de áudio, como fala, músicas, rimas e outros sons. E os alunos de leituras respondem melhor à escrita. Eles aprendem melhor lendo e escrevendo o material que precisam estudar. Agora, os alunos sinestésicos retêm melhor as informações fazendo as coisas. Eles gostam de interpretar papéis, construir modelos, desenhar diagramas e fazer cartões de memória, ou cartões flash, como você quiser chamar. Eles precisam colocar os conceitos em prática no mundo real. Vamos agora para a dica número 5, que é colocar o seu estilo de aprendizado em um uso consistente. Obviamente, não é suficiente para reconhecer seu próprio estilo de aprendizagem. No entanto, isso levanta um ponto interessante.
Muitos de nós sabemos como estudar melhor, mas como a maioria das coisas na vida, não aplicamos as informações para fazer as coisas acontecerem. Portanto, faça um esforço consistente para adaptar seus métodos de estudo ao melhor que convier a você. Isso será sua curva de aprendizagem. Por exemplo, se você responde bem às dicas visuais, desenhe mapas mentais, use cores, assista vídeos relevantes no YouTube. Se você é um aprendiz auditivo, tente criar rimas para lembrar fatos ou ouvir podcasts sobre os tópicos dos seus estudos. Um aluno de leitura e escrita achará o estudo tradicional muito mais fácil do que outros alunos. Passe um tempo extra apenas lendo os livros relevantes e fazendo anotações de estudos. Mais uma vez, os alunos sinestésicos acham o estudo tradicional o mais difícil e tendem a se destacar em matérias mais práticas, com a oportunidade de colocar o aprendizado diretamente em prática. Vamos agora para a dica número 6, que é você estudar em uma variedade de ambientes. Como seus professores costumavam ministrar aulas na mesma sala todas as vezes, para que seu cérebro pudesse entrar no modo de foco assim que você se sentasse, nos últimos anos, uma visão alternativa ganhou muito apoio. Essa pesquisa mostra que você pode se concentrar melhor mudando regularmente o local de seu estudo. A teoria é que você estudar em uma variedade de lugares ajuda o seu cérebro a construir diferentes associações em relação ao material que você está estudando, levando a memórias mais fortes e melhores recordações. Número 7, tente estudar em ambientes dinâmicos também. Você também pode achar que precisa encontrar um lugar para estudar, onde não seja interrompido. Isso também depende do seu estilo de aprendizagem, é claro. Por exemplo, a música pode melhorar o estudo focado para alunos auditivos, enquanto pode distraí-lo para outros. Esses mesmos alunos auditivos podem ser facilmente distraídos por uma televisão no fundo, enquanto outros podem preferir algum tipo de barulho no fundo, até mesmo de uma TV. Alguns alunos podem achar que um local movimentado é o local de estudo ideal para a sua personalidade. Claro, outros podem preferir se trancar em um ambiente totalmente silencioso, livre de distrações. Resumindo, escolha o que funciona para você. Número 8, estabeleça horários regularmente e fique com eles. Isso é muito útil na preparação para um exame ou teste importante, mas também pode tornar seu plano geral de estudos muito mais administrável. Planeje seu tempo de estudo com antecedência, em vez de você esperar em que aconteça isso em algum tempo na sua vida ou lugar entre sua vida social e as aulas. Ao você criar um cronograma de estudo definido e colocá-lo em seu calendário, você criará um compromisso e uma rotina. Honre-a com a mesma fidelidade que você faz ao comparecer a uma aula de algo que você esteja pagando. Também ajuda a garantir que seu estudo seja organizado e dividido de forma inteligente entre os assuntos conforme necessário. Número 9. Elimine as distrações potenciais antes do início da sua sessão de estudo. Claro, tentar estudar em um lugar com ruídos de fundo ou estudar em uma biblioteca pode ajudar algumas pessoas, mas tentar assistir um filme ou manter uma conversa enquanto estuda, isso é realmente duvidoso que isso ajude alguém. Antes de começar, elimine qualquer coisa que possa fazer sua mente devagar. Primeiro, reúna tudo o que você precisa. Ter que vagar por outro lugar para coletar suas anotações ou livros importantes é uma maneira fácil de você se desviar, de você desviar a sua atenção. E se outras pessoas estiverem em casa assistindo televisão ou música, você pode querer ir para um lugar onde não possa ouvir essas músicas. Número 10. Vá instantaneamente para sua zona de estudo com música ou ruído ambiente. Claro,
Essa dica é para aqueles que preferem estudar dessa maneira. Então, se você é essa pessoa, nunca sai de casa sem seus fones de ouvidos. Algumas pessoas preferem músicas, mas ouça essas músicas se elas forem em uma língua que você não entenda, para a letra da música não te distrair. Dica profissional: ouça as mesmas músicas ou batidas binaurais toda vez que você se sentar para estudar. Aqui no canal eu publiquei alguns vídeos dessas batidas. Eles, além de abafar o ruído, te ajudam a se concentrar. Número 11. Controle as distrações digitais e destrutivas também. Todos nós sabemos como é fácil distrair online. Uma olhada rápida no Facebook pode facilmente se tornar em um desvio de 20 minutos em um tempo de estudo. Use algum aplicativo que bloqueie essas notificações ou funções no seu telefone enquanto você estuda. Você pode usá-los para bloquear qualquer distração digital que possa roubar sua atenção quando você deveria se concentrar em seus estudos. Você pode até mesmo usá-lo para desligar toda a internet ou bloquear sites ou jogos tentadores. Além disso, não se esqueça de silenciar todos os pequenos alertas do seu telefone. Número 12. Interrompa o ciclo destrutivo da sua sessão de estudo. Sessões grandes de estudo quase se tornam sinônimo de distração. Você não precisa que eu diga como eles são ineficientes. Nada do que você enfia no seu cérebro dessa maneira, você vai ficar preso por muito tempo. Comprometa-se a estudar por um período prolongado com apenas pequenas sessões de estudos. E aumente esse período aos poucos, se achar necessário. E seja um dos poucos estudantes que vive com um equilíbrio saudável e uma vida normal. É muito mais provável também que você retenha as informações que estuda, se reservar algum tempo para fazer exercícios diários e socializar com seus amigos. Além disso, quando se trata de estudar, a qualidade é muito mais importante do que a quantidade. Aí você me pergunta, por que não estudar por 2 ou 3 horas diretos? Aí eu te respondo, depois de um tempo, sua mente se cansa e divaga e você começa a sentir sono, você fica entediado e facilmente distraído. Em vez disso, cara, mantenha as sessões de estudos curtas. Você reterá mais informações estudando em intervalos curtos e ajustando-os em suas atividades diárias. Vamos para a dica número 13. Manter um planejador de estudos com prazos e atribuições priorizadas. Anote os prazos para cada tarefa que você sabe que surgirá ao longo dos seus estudos, em todas as suas disciplinas, e defina lembretes antecipados para não perder o controle. Em seguida, decida a melhor sequência para estudar todas elas. É fácil procrastinar na matéria que você acha difícil ou chato. Então você pode querer lidar com eles primeiro e deixar as matérias mais prazerosas para o final. Mesmo você estudando diariamente, faz mais sentido você abordar os assuntos mais difíceis primeiro, enquanto sua mente ainda está fresca. Manter-se um planejador com você o tempo todo, e sempre que tem uma nova tarefa de, por exemplo, ir no mercado ou qualquer trabalho com prazo, registre esses prazos e priorize as tarefas e seu trabalho e agende o seu estudo para mais tarde. Claro, as coisas mudam, então esteja preparado para adaptar toda a sua programação conforme necessário. Não precisa você ficar desanimado porque você não vai conseguir estudar por 5 horas, 6 horas. Faça iscas com guloseimas atraentes para os objetos de estudo. Não se recompensa apenas pelas conquistas maiores. Pequenas recompensas por pequenas vitórias também pode ser uma ótima maneira de desenvolver melhores hábitos de estudos. Ao construir uma sessão de estudo bem-sucedida, por exemplo, recompense-se fazendo algo divertido ou comprando algo que sempre você quis. Trata de criar incentivos extras e mais motivação para fazer o que é necessário. A expectativa dessas suas recompensas deve te dar energia extra para te ajudar a atingir seu objetivo de estudo. À medida que seus
hábitos se desenvolvem, você pode elevar o nível das guloseimas. Você pode se recompensar por dedicar mais horas do que o normal em uma semana ou concluir um projeto antes do tempo. Seja criativo, todo mundo tem seu próprio método de anotação. E o que funciona melhor para você, geralmente, será influenciado pelo estilo de aprendizagem. Os alunos visuais, por exemplo, consideram o uso de cores e títulos de tamanhos diferentes mais útil do que os auditivos ou sinestésicos. Vou dar agora algumas sugestões para você fazer notas melhores de estudos. Digamos que você esteja assistindo um vídeo online. Se você for um aluno auditivo, será possível gravar a aula ou fazer o download online. Caso contrário, existem outras matérias de apoios em que possa colocar as mãos. Concentre-se na concentração, ou seja, faça um esforço consistente para prestar atenção na lição e absorver completamente o que está sendo comunicado. Faça perguntas para se engajar quando estiver perdido. Comece cada lição em uma nova página, com um título claro, mostrando sobre o que é essa lição e sua data. Desenvolvam uma técnica de anotações que melhor se adapte com o seu estilo. Se você for um aprendiz visual, desenhe diagramas que o ajudem a entender o material abordado. Se você é um aluno auditivo, tente notar o que ouve, evite escrever frases completas, use marcadores, abreviações e símbolos para fazer anotações mais rapidamente. Quando possível, converta ideias em suas próprias palavras ao escrevê-las. Quem deveria conhecer esse vídeo? Compartilhe com eles nas suas redes sociais. Isso é tudo, pessoal!